Hello, welcome to our English class. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós iremos iniciar nossas aulas online, aula de inglês. Vocês já tiveram outras aulas, mas de inglês nós estamos iniciando hoje. E o propósito dessa aula aqui, o objetivo é revisar alguns assuntos que nós já vimos anteriormente na aula presencial. Mas como nós ficamos aí 2 semanas sem aula, então eu acho legal a gente revisar, né? É bom que quem tinha dúvidas, né, vai tirar, quem esqueceu vai lembrar, e aí depois seguiremos com os outros conteúdos, tudo bem? Se dedique. Os personal pronouns é um assunto bem tranquilo, bem fácil, né? Desde do primeiro segmento vocês já ouvem falar. Porém, quando chega no ensino médio, você vai ter um uso maior do personal pronouns. Você vai encaixar eles em frases, em textos. E isso você vai ter que saber direitinho onde colocar cada pronome. Os personal pronouns, eles são os pronomes pessoais. Eles substituem os nomes, evitando repetição desnecessária dos termos. Para o seu texto, ou sua frase, ou a sua fala não ficar repetitiva, não ficar enjoativa, tá? E os subject pronouns, eles são usados como sujeito da frase. Eles são os pronomes do caso reto que você tem, que nós temos, né, em português. Agora, os object pronouns que vocês vão ver aí, eles são os pronomes do caso oblíquo. Eles são objeto, eles são complemento do verbo, tá? Então, sempre vai estar depois do verbo. Mesmo que tenha alguma preposição ou alguma outra palavrinha, geralmente é preposição, mas tem que estar na frase colocado após o verbo. Essa tabelinha que eu coloquei aí, vocês têm na apostila e no caderno. Aí embaixo, vocês têm 2 setinhas e a palavra verb no meio. Por quê? A setinha vermelha está indicando que os subject pronouns vocês vão usar antes do verbo. E os objectives, né, vocês vão usar após o verbo. Exemplo: Paula loves Jason. She loves him. Eu não posso de forma alguma colocar aí she loves he, porque he é um subject e o subject a gente usa antes do verbo. E o loves é o verbo amar, né? Love. Então aí eu tenho que colocar o him. Agora com algumas frases aí para vocês visualizarem melhor os subject pronouns. Depois a gente vê, né, uma frase com os dois tipos de pronomes. Primeiro aí vocês vão ter uma frasezinha bem simples, bem tranquila, que todo mundo vai saber a tradução, tá? I like pizza. I é o subject referente a eu. Tem o verbo like, né? Então, se eu tenho aí que colocar um pronome antes desse verbo, tem que ser o subject. Eu não posso colocar aí o me, por exemplo, não pode, tá? Tem que colocar o grupinho do subject. You are late. Are é o verbo, you tá antes do verbo, então é o subject. Tradução da frase: você está atrasado. Outro exemplo: He's my friend. Ele é meu amigo. Is é o verbo, he é o pronome. Não posso colocar aí him, não posso colocar her, porque eu tenho o sujeito da frase. Então tem que ser o grupinho do subject. Último exemplo aí do subject é we live em São Paulo. Live é o verbo morar, né, ou viver.
nós moramos em São Paulo. Então, o pronome aí referente a nós é o we. Tá antes do verbo. Agora nós vamos ver os exemplos aí com os objects, que vai acabar misturando aí, tendo dos dois. Mas aí a gente vai sinalizar qual é o object e qual o subject. Porque em inglês, todas as frases, né, basicamente tem que ter o verbo e o sujeito antes desse verbo. Então, aqui, can you help me, please? O you é um subject, porque está antes do verbo help. Agora, o me é a primeira pessoa do singular. Eu não posso colocar I, porque eu tenho o verbo help aí. Você pode me ajudar, por favor? Can you help me, please? Então, aí, primeira pessoa não vai ser utilizado I, vai ser utilizado me, porque está depois do verbo. É o object pronouns. Vou parando de falar para vocês visualizarem e assimilando as frases. I can see her. Eu posso vê-la. Então, see é o verbo ver. Então, aí eu não posso colocar she, porque eu tenho um verbo antes. Então, eu tenho que colocar her, que é o object referente a she, referente a ela. Qualquer dúvida, depois só é chamar, tá? Ou na plataforma, ou pelo WhatsApp. Aí eu vou parando de falar um pouquinho para vocês assimilarem, identificarem, olhar o verbo aí, tudo bem? Já tá quase acabando. Nós temos aí mais um exemplo. E nós vamos fazer os exercícios. Conto com vocês, tá bom, gente? Façam os exercícios e mandem para mim. Só não vou poder dar o carimbo, né? Que vocês gostam. Depois de preposições, você tem aí o exemplo. She's waiting for me. Waiting, verbo, né? Wait é o esperar. Tenho a preposição for e coloquei o object aí, me. Não posso colocar I, tá bom? Isso vocês vão fazer no exercício, vocês vão colocar os pronomes no local certo. Então, identifica primeiro o verbo, tá bom? Esse é o nosso último exemplo. E now let's practice. Como vocês vão praticar agora? Entra lá na plataforma, baixa o arquivo com o exercício.